faço um elogio à igreja, que é uma comunidade local de pessoas que foram geradas de novo, isto é, geradas espiritualmente, isto é, geradas pelo Espírito Santo por meio da conversão, isto é, a total rendição da vontade à vontade do Deus eterno. Sobre o que é a igreja, o apóstolo Paulo escreveu as seguintes palavras: Jesus formou a igreja, Jesus formou a igreja, lavando-a dos seus pecados com o próprio sangue derramado na cruz. É por isso que a igreja, como uma noiva no altar, é encantadoramente bela e radiante, com um rosto naturalmente perfeito, sem nada que lhe tire o brilho ou impeça seu casamento. Efésios 5, 24 a 26. E o mesmo apóstolo, nesse mesmo livro, no capítulo 3, disse o seguinte: eu, Paulo, sou parte de uma igreja que prega e age para que o plano soberano de Deus, realizado através de Jesus Cristo, venha a ser aceito por todos, e que Satanás e seus agentes agora saibam que foram derrotados. Com essa certeza firme e confiante em Cristo, sejamos ousados, orando sempre e dependendo completamente de Deus. Esse texto da carta de Paulo aos Efésios nos remete a uma promessa, desafio que Jesus Cristo fez. Depois que Pedro disse que ele era o ungido, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus, Jesus disse: Simão, filho de Jonas, você acertou, parabéns. Na verdade, você não disse isso a partir dos seus próprios conhecimentos, mas por inspiração do meu Pai Celeste. Por isso, vou dizer mais. Pedro, como seu nome diz, você é uma rocha. Conto com você para liderar a minha igreja quando ela surgir. Minha igreja será vitoriosa e ninguém a derrotará. Vou repetir. Minha igreja será vitoriosa e ninguém a derrotará. Você vai liderá-la. Será imensa a responsabilidade da igreja, porque por intermédio dela as pessoas entrarão no céu ou ficarão de fora dele. Ela não pode falhar. Hoje, mas ao longo da história, a igreja de Jesus Cristo enfrentou enormes desafios para tornar essa promessa de Jesus verdadeira. Logo depois que os apóstolos começaram a igreja, houve muitas perseguições. Uma delas pareceu definitiva. No final do primeiro século, pessoas perderam seus bens, perderam suas casas, perderam suas liberdades e alguns foram mortos. Um desses homens perseguidos foi degradado numa ilha distante da terra para morrer. Ilha de Patmos. E João ali esteve e ali recebeu visões de Deus para falar do triunfo definitivo de Jesus. Enquanto as pessoas duvidavam se a igreja iria prevalecer, João dizia que Jesus era o Senhor de todas as coisas, que nenhum cristão devia se abalar, porque a igreja iria triunfar. Anos 90 da era cristã, grande ameaça, e aqui estamos nós. No ano 166 a 180,
houve uma peste, uma epidemia das piores da história da humanidade em Roma, a capital do ainda poderoso Império Romano. Epidemia essa que provocou 5 milhões de mortes. E a explicação, tanto popular quanto da elite, para aquela desgraça toda, era a presença dos cristãos. Os deuses estavam castigando o império, porque o império estava aderindo à fé cristã. Por isso, todos os cristãos foram expulsos da cidade de Roma. Em seguida, foi toda a elite fugindo de Roma para não morrer de contágio pela peste. Ao tempo do imperador Antonino. E aí, houve algo que transformou esse momento da história naquele em que mais cresceu o cristianismo. Quando a elite romana voltou, viu que os seus enfermos estavam sendo cuidados pelos cristãos, que tinham sido expulsos, mas voltaram às escondidas, cidade abandonada, para cuidar daqueles que os tinham degradado. Eles ficaram surpresos. Como eles podem fazer isto? E a resposta foi: nós fizemos isto por amor de Jesus. E a igreja prevaleceu, e muitas, milhares de pessoas receberam a Cristo como Salvador de suas vidas, por causa da compaixão demonstrada pelos perseguidos. O Império Romano estava ainda no seu apogeu, quando uma ameaça externa extraordinária sobreveio. As chamadas invasões bárbaras ameaçaram a existência do império, de certo modo fizeram com que o império ruísse. Mas a igreja tinha cometido um equívoco. A igreja tinha se juntado ao império, aos imperadores. A igreja e o império tinham se confundido, de tal modo se não sabia se falava com a igreja ou com o império, com o imperador ou com o bispo de Roma. E o império começou a ruir. Levantou-se um africano chamado Agostinho, na cidade de Hipona, no norte da África, e escreveu um livro chamado A Cidade de Deus, no qual ele mostrava basicamente que a cidade dos homens podia ruir, mas não a cidade de Deus. A igreja institucional poderia desaparecer, mas não a igreja dos que creem em Jesus Cristo. Os bárbaros chegaram, e muitos deles se converteram a Jesus como Senhor das suas vidas, e a igreja permaneceu. Por volta do século XVI, nossa era, houve de novo uma sucessão de epidemias, na verdade, pensando na Europa como centro do mundo de pandemias. Muitas pessoas morreram. Mas então a crença era que todo aquele que pertencia à igreja ficaria livre das suas dificuldades. No entanto, eram pestes, assaltos e corrupções. E o povo deixou de confiar na igreja como aquela que prega o Evangelho de Jesus Cristo. Porque a crença era esta: quer ser salvo, participe de uma igreja. Então surgiu um monge que foi criado nesse sistema e não tinha paz no seu coração, não era alguém salvo de fato por Jesus Cristo, não tinha sido a sua veste lavada no sangue purificador do Cordeiro, não era alguém de fato redimido, mas era um monge, um professor de Bíblia. Lendo a Bíblia, ele descobriu que ninguém vive por pertencer a uma igreja, ou é salvo por pertencer a uma família ou uma igreja, mas é salvo pela fé. E quando ele disse isso, a igreja permaneceu. Porque as pessoas compreenderam que a justificação, isto é, o perdão que Deus nos dá, vem não por obras,
não por pertencimentos a quaisquer agremiações, mas pela fé. E a igreja prevaleceu. Algum tempo depois surgiu um movimento intelectual poderoso chamado, na história de Alpha Clero, ou Ilustração, ou Iluminismo. E aí, o ideário era o seguinte: tudo aquilo que não passa pelo crivo da razão não pode subsistir. Ressurreição não passa pelo crivo da razão. Não aconteceu, não vai acontecer. Milagre não passa pelo crivo da razão, não vai acontecer. As Sagradas Escrituras são um livro humano como qualquer outro, bonito, mas como qualquer outro. Ameaça poderosa até hoje, persistente em nosso meio. Mas nós estamos aqui porque houve uma reação a esse movimento. E a reação a esse movimento foi a obra missionária. Pessoas começaram a entender que a maneira de enfrentar aquele problema, aquela ameaça iluminista, era pregar mais o Evangelho. O Evangelho foi pregado em todos os continentes. É por isso que estamos aqui. E por causa daquela situação negativa, e por causa do movimento missionário, condição positiva, a igreja prevaleceu. E nós estamos aqui. Hoje, posso citar os movimentos mais fortes no campo da virtualidade. Podemos pensar que não há certezas, porque tudo passa, mas então eu quero dizer que a igreja está aqui para dizer que a palavra de Deus permanece para sempre. Isaías 46:8 nos diz o seguinte: da parte de Deus ouço, proclame. Eu perguntei, proclamar o quê? Entendi. Proclamarei que o ser humano é como a grama e que todo o seu poder é como a flor do campo. A grama seca e as flores murcham quando Deus eterno sopra sobre elas. O ser humano é como a grama. A grama seca e as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Eu vou ler a penúltima linha e os irmãos vão ler, o coro não vai conseguir enxergar lá, a última linha. Os que conseguirem estão convidados. A grama seca e as flores murcham. E a igreja permanece, porque ela não proclama a si mesma. Ela anuncia a palavra de Deus. Mas a própria palavra de Deus subsiste, porque não fala de si mesma, ela fala do próprio Deus. É por isso que a igreja permanece. Ela é imperfeita por uma única razão: eu estou aqui. Eu esqueço, eu troco, eu falho, eu peco. Por isso a igreja é imperfeita. Por isso que a nossa expectativa sobre a igreja não é que ela seja perfeita, porque não poderá ser, porque nós aqui nos encontramos, eu inclusive. Mas Jesus formou a igreja. Jesus a lavou dos seus pecados com o próprio sangue que ele derramou na cruz, escreveu-nos o apóstolo Paulo. É por isso, não por si mesma, não por suas qualidades, não por suas virtudes, não pelo seu pastor, não pelo seu pregador, não pelos seus músicos, não é por isso que a igreja é vitoriosa, mas ela é encantadora, bela e radiante, com o rosto naturalmente perfeito, como a noiva no altar, porque ela foi purificada pelo sangue de Jesus, que lavou os nossos pecados com esse mesmo sangue. É com essa certeza, firme e confiante em Cristo, diz o apóstolo Paulo, que nós ousamos. Ousamos quando oramos. Ousamos, é um paradoxo, eu sei, quando dependemos completamente de Deus. Nesta hora tão feliz, em que recebemos tantos novos membros,
que se juntam aos outros mais velhos como eu e tantos outros aqui, nós precisamos celebrar a maravilha que é a igreja, com todos os seus problemas. E eu sou o que mais problemas dessa igreja conheço, por razões óbvias. Mas eu amo a igreja, porque eu amo a Jesus. E Jesus purificou esta igreja e me convida a viver de um modo puro, porque é deste modo que o mundo olhará para Jesus e crerá em Jesus. Ele é o único caminho, Jesus, para a salvação. E a única mensagem da igreja é proclamar que Jesus Cristo é o Salvador. E enquanto ela fizer isto, ela prosperará. Enquanto ela se mantiver fiel a essa visão dada pelo próprio Jesus, ela será preservada. Isso se aplica a cada um de nós, não para que tenhamos qualquer orgulho da igreja, porque ela é imperfeita, mas porque temos a consciência que ela busca fazer a vontade de Jesus, que é anunciar a Ele mesmo, o único Salvador, a todas as pessoas. Todos reconhecemos que em todos os tempos, hoje também, as pessoas precisam da graça de Jesus. Quem a proclama? É a igreja. Isto é, eu e você, porque a igreja é uma comunidade de pessoas, não de organizações, paredes, tacos, púlpitos, microfones. Isso não é a igreja. São recursos que a igreja usa para fazer com que mais pessoas aceitem a mensagem, a mesma pregada a Nicodemos, novo nascimento, a mesma pregada a José de Arimateia e a tantos outros no passado antigo, do passado recente, nos dias de agora. Nós somos gerados de novo, regenerados pelo Espírito Santo, quando nos convertemos a Jesus como autor e salvador das nossas vidas. Estamos aqui para proclamar o que ninguém proclama, a grande salvação que há em Jesus. Junte-se a nós para levarmos o Evangelho com toda a compaixão que nele incluída está, a todos que precisam de Jesus. Eu quero então lhe convidar a ficar em pé, vamos cantar, e em seguida ao cântico nós queremos convidar a todos os que foram batizados para virem aqui receberem então o certificado e uma Bíblia, simbolizando essa adesão a Jesus, através do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.